Bom dia a todos, é com muita alegria que vamos começar o terceiro episódio da minha série de podcasts. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, muitas vezes controverso, situações que eu vejo no consultório diariamente, que são as assimetrias cranianas. Como é que trata? Osteopatia, fisioterapia, cirurgia, capacete. E hoje eu trouxe a doutora Renata Borim, fisioterapeuta, osteopata, que vai me ajudar nessa conversa. Bom dia, Renata. Obrigado do convite. Bom dia, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E acho que a gente vai ter bastante coisa para falar. E o que você me diz? Como é que chegam os pacientes lá, as famílias? Vamos dizer as famílias, né, para vocês, que as crianças não chegam sozinhas, obviamente. A grande maioria vem de observação da própria família. São muitas dúvidas. Hoje, já muitos pediatras, eles fazem uma pré-seleção ali do que imaginam, né? Encaminhar para uma questão mais posicional. E ao menor sinal é a hora que entra, né? E a grande dúvida dos pais, quando eles vêm direto, quando eles vêm até a mim, é: Renata, vou aí, preciso falar com o pediatra, preciso passar por um neuro. E aí, qual é o caminho que eles precisam percorrer? E aí eu já jogo a bola para você. Então, aí eu vejo no meu consultório, realmente, situações que são muito variadas, né? A maior parte dos casos são casos relacionados a questões posturais, obviamente. Assim, disparadamente, mais de 90% das vezes. E isso pode começar lá desde intraútero, alguma posição viciosa que o bebê ficou, que facilitou. Facilitou até, muitas vezes, o torcicolo congênito, que é importantíssimo, não é, Renata? A gente olhar... Porque antes da deformidade postural, plagiocefalia, simetria craniana, como queira chamar, pode vir o torcicolo congênito, que é quando o bebê movimenta menos, o esternocleidomastoide, que é esse músculo que faz a nossa cabeça virar, ele fica mais fibroso. O esternocleido de um lado faz virar para o outro. Ele fica uma banda mais fibrosa e perde a elasticidade. Geralmente essas crianças ficam nessa posição ou naquela posição. Então, quando você olha para a criança, ela está olhando reto, a cabeça sempre vai pender para um lado. Isso deve ser avaliado. Quando o médico ou o terapeuta vai avaliar, ele vai perceber aquele cordão fibroso e vai trabalhar ali. Se isso é tratado logo de início, a gente consegue evitar uma alteração postural. Essa alteração postural, às vezes, ela vem pelo torcicolo, às vezes não tem relação com o torcicolo. É um bebê grande, na grande maioria das vezes são meninos grandes, que o pai e a mãe são grandes, que foram bebês grandes, que estão ali por volta dos 3 meses, tem a cabeça pesada, não tem o controle cervical ainda completo, e eles acabam escolhendo um lado para deitar. Seja que a criança dorme com os pais na cama e fica olhando para a mãe, ou o lado que a mãe mais amamenta. Super comum. Ou seja, no berço, no quarto, que o bebê fica olhando para a porta, né? Ou para uma janela. Seja qualquer coisa que leva esse ponto. Ou a gente já tem visto, fazendo uma avaliação mais, acho que a Renata pode falar melhor, as crianças com frênulo, com freio lingual, que não foi tratado, também levam a isso. Levam. Né? Diminui mobilidade, né? Eu acho assim, de uma maneira geral, uma plagiocefalia postural, o nome tá aí. É mudar a postura, não tem segredo. E aí, até entrando um pouquinho, mas o que é isso de osteopatia, né? Osteopatia, nós somos fisioterapeutas, a nossa formação é em fisioterapia, então o nosso objetivo é mobilidade, né? Se tem uma criança que ela tá posicionada, ela tem uma preferência, seja lá qual for o motivo, essa é a nossa busca na consulta. Por que essa criança está buscando? Existe alguma coisa ali? Padrões, né? Não precisa necessariamente ser só um torcicolo. Fluidez de movimento, né? E aí fala, poxa, mas um bebê é tão molinho, eles são tão fáceis de mexer. Gente... Não é bem assim. Não é bem assim. Tem bebês que apresentam tensões, sim, compatíveis de um adulto, viu? Chegar nesse ponto. Porque assim, nós estamos falando de deformidade postural, que é uma coisa que acontece. Uhum. Mas, de uma forma geral, os bebês... Todo bebê pode ser avaliado por um fisioterapeuta, osteopata, à procura de pequenas posturas viciosas. Quando chega um bebê para você... Não vamos falar de prematuro ainda, vamos falar de prematuro depois. Um bebê que nasceu a termo, tempo certo ali, 38, 39, 40 semanas...
uma avaliação. Como é que você faz essa avaliação global? Como que começa? Eu sei que é lá da ponta do cabelo ao dedo do pé. Primeira coisa, a gente precisa puxar essa história. Uma história de uma mãe que fez repouso a gestação inteira. Eu já tenho a dica ali, que é uma mãe, um bebê menos ativo, com menos movimento intraútero. Como é que foi a história do parto? Foi um parto tranquilo? Foi cesárea, não foi? Como foi essa cesárea? Porque tem muitas histórias aí que... Cesárea intraparto, né? Durante o trabalho de Exato. parto. Cesárea agendada. Então, cesárea normalmente... Depois de uma complicação, né? Puxando ali... Então, e a gente vai seguindo essa história. Até no dia de hoje. Como é que foi a amamentação? Como é que essa criança é? Como ela é tranquila? Ela dorme bem, não dorme bem? Tudo isso me dá pista do caminho que eu preciso percorrer. Quando a gente levanta e vai para a maca, a gente já traça uma ideia. Eu imagino que algo por ali não vai estar legal. E você tocou no assunto que é importante a gente falar agora. Essa cabeça aqui é uma cabeça de um bebê, né? De um bebê prematuro, no caso. Prematuro não, bebê recém-nascido, no caso. E o ser humano, né? Nós, como seres viventes, nós nascemos de parto normal. Sempre. A cesárea começou aí agora posso estar falando errado, mas imagino que seja na época lá romana, né? E que começou para salvar os bebês que a mãe morria, abria a barriga para tirar o bebê. Obviamente isso foi evoluindo até que chegamos a situações de cesáreas marcadas com 36 semanas ou 35 semanas de gestação, que é um absurdo. O bebê tem a fontanela anterior, a fontanela posterior, as suturas, isso tudo é para dar uma mobilidade ao crânio para o bebê passar no canal de parto. Então a importância das suturas e das fontanelas, né, elas são importantíssimas porque durante o canal de parto, essa cabeça que é redonda, ela fica totalmente alongada. E assim que o bebê nasce, ela trabalha e volta de novo no lugar. Então, tudo isso que você falou durante, né? Como é que foi essa gestação? Muitas vezes na consulta eu pergunto, mas como que foi a gestação? Foi tudo bem? Isso é tão importante quanto o exame físico. E como que foi o parto? Foi uma cesárea agendada? Foi uma cesárea intraparto, por exemplo, né? O trabalho de parto começou, o bebê estava encaixadinho, certinho e por algum motivo precisou ir para cesárea, que é totalmente diferente. Quer dizer, os mecanismos fisiológicos todos da criança já diziam que o bebê está preparado para nascer, desencadeou na mãe o processo fisiológico normal do trabalho de parto e por alguma situação médica ou alguma complicação, isso não conseguiu terminar. E esses bebês, quando estão passando, ou estão preparados para nascer no canal de parto, a gente pode ter sobreposição das suturas, que ele já estava lá dentro. Então, a gente pode ter a sutura justaposta, um osso por cima do outro. E às vezes o bebê nasce com esse osso por cima do outro, um osso, e isso pode levar a uma assimetria, que de início pode parecer até uma cranioestenose. Então isso precisa ser avaliado. Quando o bebê logo de cara tem uma suspeita, o especialista deve ser consultado. E nesses casos de sobreposição de suturas, o osteopata vai bem nisso aí, né? Como vocês trabalham isso aí? Nessa idade, o crânio do bebê ele é muito membranoso. A gente tem mobilidade, a gente consegue dar balanço para esse tecido mesmo. E assim, com mobilidade, existe a natureza a nosso favor. Existe uma pressão ali, existe um movimento quanto mais cedo você trabalhar isso aí, melhor, né? Existe um movimento, uma pulsação ali. Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe disso é que assim, o nosso cérebro, ele pulsa conforme o batimento do nosso coração. E o nosso cérebro, ele se movimenta conforme a inspiração e a expiração, pelo movimento do líquido que envolve isso. Então, se a gente conseguir olhar isso de muito perto, inclusive no adulto com o crânio com as suturas teoricamente fechadas, porque assim, elas estão fechadas, mas elas não estão fechadas, elas trabalham, elas têm uma pequena milimétrica movimentação. Isso parece que é uma caixa hermeticamente fechada, mas em situações fisiológicas normais, a gente tem o cérebro pulsando
E na inspiração e na expiração. Então, tudo isso ajuda o sangue a fluir, o líquor a circular. Num bebezinho com o crânio membranoso, e isso é mais evidente. Muitas vezes é muito comum, as mães que observam bem, os bebezinho deitados, se olhar na moleira, na fontanela, ela vai estar pulsando igual o coração. Então, às vezes, chega a mãe no consultório falando, doutor, tem alguma coisa aqui nessa fontanela. Nessa moleira. Tem um negócio ruim aqui nessa... Tá pulando. Meu Deus, que maravilha. Que lindo. Ótimo. Que é isso. É maravilhoso, né? Então, você está dizendo, quanto mais cedo você trabalhar isso, você consegue melhorar. E vamos seguir, então, nas assimetrias cranianas. O bebê começou a escolher um lado para deitar, deitou, e aí começa a amassar a cabecinha. Então, na avaliação clínica do médico especialista, existem situações que a gente vai olhar e examinar a criança que o médico já tem total indício se isso é uma questão postural ou se possivelmente está sendo envolvido alguma sutura, fechamento de alguma sutura. Uma das coisas importantes é quando se amassa a cabeça, deita a cabeça amassa, é como se fosse uma bexiga grande cheia de água. Ela vai amassar de um lado e a orelhinha daquele lado escorrega para frente. Então, quando a gente olha de cima, a gente vê uma orelha mais na frente que a outra, porque toda aquela parte mole escorregou para lá. Quando a gente vê isso, é um sinal muito significativo que tem uma alteração postural acontecendo. Se isso vai persistindo sem correção, o outro passo que acontece é o osso frontal escorregar para frente, né? E formar ali praticamente uma forma geométrica, né? Um paralelograma. Uhum. Ele vai empurrar aqui atrás, vai ficar afastado aqui e o frontal vai para frente. Naturalmente, na medida que o bebê amadurece o pescoço, amadurece o cervical, a força cervical melhora, ele começa a se movimentar na cama. Começa a se movimentar na cama, ele começa a virar e muitas dessas crianças fazem essa assimetria e corrigem essa assimetria sem médico ver isso aí. Você imagina como é que era isso há 40, 50 anos atrás. Hoje a gente sabe, né? Um dado bem interessante é que em meados de 90 teve aquela campanha do Back to Sleep. E até hoje, e assim, indiscutivelmente, dormir de barriga para cima é o seguro para as crianças, para os bebês. Mas o que acontece? Chegam muitos pais que a hora que eu falo, você troca o decúbito, coloca ali de ladinho, mas pode? Não, à noite, a hora que tá todo mundo dormindo, não. Mas durante o dia, você pode tranquilamente. É movimento, é liberdade de movimento, né? E aí, alguns pais, assim, é uma super novidade. Eu não sabia que eu poderia colocar de lado. Não, e eu vou te falar até uma outra coisa a mais que nós, neurocirurgiões com experiência em crianças, temos falado. A criança nasceu bem. A criança não é prematura. A criança não tem atraso. A criança tá mamando bem, mama sem engasgar. Pode dormir de bruços, pode dormir de lado, pode dormir... Eu já tive paciente. Que pode. Oi, qual é a sua queixa? A mãe, meu filho dorme de barriga para baixo. Eu... né? Então, tem como resolver isso? Então, assim, tem criança que gosta logo cedinho, mas você vê que é uma criança super ativa, que nasceu bem. É óbvio. Crianças que têm qualquer situação de disfagia, que podem engasgar, que foram prematuras, que não estão preparadas ainda, ou tiveram alguma situação de falta de oxigênio próxima do parto, ou crianças cardiopatas, tal, não entra nisso aí, tá? Tô falando crianças absolutamente normais, rígidas, né? Que não tiveram nenhum tipo, típicas, né? Que não tiveram nenhum tipo de situação fora do padrão. Então, isso pode acontecer. Por exemplo, aquele travesseirinho de deitar para trás, assim, de segurar, eu não gosto muito dele, sabe? Eu também não. Com aquele buraquinho no meio, assim, que aquilo também é chato do mesmo jeito, não, sabe? E é chato assim, os bons são caríssimos, e aí assim, em pouquíssimo tempo o bebê já não aceita. Então, assim, eu acho que... O que acontece? O bebê com 4 meses, com 3 meses começa o controle cervical. Com 4 meses já tá todo mundo controlando o cervical, na grande maioria das vezes, né? Então, o bebê vai rodar na cama. Ele vai rodar na cama. Então, como eu estava dizendo, a maior parte desses bebês fazem essa assimetria e vão se corrigindo naturalmente. É óbvio que tem bebês mais, entre aspas, preguiçosos, mais que se movimentam menos, que têm menos, às vezes até menos estímulo, né? Não é todo pai, toda mãe que consegue ficar ali em cima da criança estimulando o tempo todo,
né, que ficam mais deitados. Essas crianças com certeza vão se beneficiar demais de fisioterapia e osteopatia. E muitas vezes eu digo, né, você é fisioterapeuta, antes de ser osteopata, você é fisioterapeuta. Exato. Né? Eu digo que essas crianças muitas vezes precisam da fisioterapia tradicional, né, do fortalecimento. Com o que você toda tem certeza. a dizer a respeito disso aí? Eu acho que esse aí é o sonho do trabalho, né? Do trabalho de qualquer criança, na verdade. Hoje eu tenho grandes parceiros que trabalham com a área da neuromotora. E, assim, é um casamento muito legal. Eu acho que quando os profissionais perdem esse medo, que existe muito, né? Ah, não, o osteopata não trata isso, ou isso é para fisiomotora. Quando eles param de se estranhar e se juntam, eu acho que alguns profissionais ainda não têm noção do quanto a coisa porque galopa. É tudo ao mesmo tempo. Exato. Então a mãe fala assim, Exatamente. fisioterapia e osteopatia, os dois. Geralmente quando tem uma simetria significativa, fala, tem que fazer os dois. Quando você vê que é uma simetria que está melhorando, mas o bebê ainda está... Assim, acho que fisioterapia é bom para sempre. Né? É como se fosse a academia do bebê, né? Exato. Faz academia, faz exercício. Eu uso esse termo. Né? Assim, que bebê que não precisa... Quem que não precisa? Eu não vou falar em bebê. Quem que não precisa de atividade física com alguma restrição, né? Causando alguma dificuldade, né? Aquilo vai, obviamente, que vai amadurecer muscular e neurológico mais precoce. E os bebês, eles são uma esponja de aprendizado. Os bebês estão absorvendo o aprendizado o tempo todo, desde a hora que abre o olho até na hora que ele está dormindo. Porque na hora que ele está dormindo, o bebê está dormindo, ele está transformando tudo aquilo que ele viu durante o dia em memória motora, em memória afetiva. E por isso que o bebê precisa ter o horário de sono. Os bebês pequenos dormem bastante, né? O cérebro está crescendo. Enquanto o bebê dorme, quando todo mundo dorme, né? O nosso cérebro produz hormônios, produz neurotransmissores importantíssimos. Então o bebê está aprendendo o tempo todo. E esse estímulo, ele é importantíssimo sempre. Eu, sinceramente, eu não vejo... Você pode me corrigir, talvez. Às vezes eu não consigo descasar a fisioterapia da osteopatia, sabe? Assim, ver... Não, isso aqui é só osteopatia que precisa. Eu não sei se a minha... eu não tenho nada contra os osteopatas, obviamente. Você está aqui na minha frente, nós estamos falando sobre isso. Mas eu vejo que as crianças sempre precisam de estímulo. E a gente não pode transformar, colocar toda importância num tratamento só. Ou seja, é óbvio que se a criança tem um fechamento de sutura, ela vai precisar de uma cirurgia. Vai ter o tempo certo de se operar. Então, muitas dessas crianças, às vezes eu mando para fisioterapia e para osteopatia, não com o intuito de, olha, vamos fazer osteopatia que vai que não precisa operar. Vai que resolve. Não, é uma divisão muito clara. Às vezes eu até mando que o bebê não está no tempo certo de operar ainda, não está com o peso adequado, tem alguma imaturidade neurológica. Perfeito. Né? A osteopatia vai melhorar alguma alteração. Até pouco tempo eu te encaminhei um bebê, né, que eu operei de trigonocefalia, mas ele tem, além disso, torcicolo congênito, ele tem um déficitzinho postural, ele tinha trigonocefalia aqui na frente, mas tem plagiocefalia aqui atrás. Então, são situações múltiplas, né? Não é que a osteopatia, isso é outra coisa que é importante a gente dizer. Infelizmente, eu atendo casos que vêm de tudo quanto é lugar do Brasil, e infelizmente alguns colegas às vezes falam assim, segue nesse tratamento, fisioterapia e osteopatia, segue, porque é a chance que seu filho tem de não precisar de cirurgia. Né? Eu acho que a gente pode traçar uma linha muito, muito clara. Então vamos lá, o paciente está com uma dúvida. Onde eu vou? Vou no osteopata, falo com o pediatra, vou no neurocirurgião. Ali a gente já vai dividir duas grandes linhas. Ou é uma plagiocefalia posicional, ou é um caso cirúrgico. Não existe essa coisa de... Talvez ali, não é a hora, vamos evitar adaptações. Porque o corpo vai se adaptando, né? Vamos dar mobilidade, ótimo. Agora, o caminho é esse, cirúrgico? A gente pode ajudar, mas não mudar esse destino. Agora, não temos uma cranistenose, descartamos. É uma simetria posicional, postural, vamos lá. O caminho é aqui, e aqui a gente tem
um leque de opções. E no começo da nossa conversa, você falou assim, como que vai ser? Tem assimetria, vai para físio, vai para osteopata ou vai para o neuro? Isso é importante a gente dizer. Essa questão, o neurocirurgião que opera crianças, ele não é neuro. Não é neuro. Neuro, não sei o que é neuro. Tem neurologista, tem neurocirurgião pediátrico, neurocirurgião adulto geral, neuropediatra, essas... Né? Então, neuro pode ser qualquer coisa. Isso é importantíssimo a população entender que quando se trata de problemas cranianos, do osso do crânio, da formação do crânio, possível cranistenose, quando nós vamos falar de malformações, quem tem que ser consultado é o neurocirurgião, especialmente neurocirurgião com experiência em crianças, se quiser chamar de neurocirurgião pediátrico, por exemplo. Mas neurocirurgião com experiência em crianças. Não é o neuropediatra. O neuropediatra até pode conhecer sobre aquilo, mas não é o foco do tratamento do neuropediatra. O neuropediatra vai tratar autismo, TDAH, atrasos, hipotonias, investigar hipotonias, atrasos globais, erros inatos do metabolismo, situações clínicas genéticas, neuromusculares, epilepsia. No que diz respeito a crânio, osso, malformação, é o neurocirurgião. Não é o neurologista, que às vezes, infelizmente, chega no neurologista adulto que trata epilepsia, crise convulsiva, cefaleia, enxaqueca, labirintite, e aí chega uma criancinha com a cabecinha torta lá, o cara pode até tentar ajudar e tal, mas é perda de tempo, sabe? Não adianta. Tudo que for relacionado a osso da cabeça, a moleira, fontanela, malformação, tem que ser neurocirurgião. Aí você tem que ver se aquele neurocirurgião... vamos agendar com o neurocirurgião. Digita no Google, descobre lá o telefone da secretária, procura no Instagram. Aquele neurocirurgião tem experiência com crianças? Tem experiência com descartar a cranistenose? Porque tem vários neurocirurgiões que às vezes operam mais coluna, às vezes operam mais tumor, às vezes operam vascular, aneurisma, ou faz tratamento endovascular, que é totalmente diferente. Então é outro campo, é praticamente outra especialidade. Então é importantíssimo a família conseguir entender isso. E aí o neurocirurgião falou, não, isso aqui não é uma alteração postural, eu vou mandar para o osteopata e ele vai acompanhar. Como é que o osteopata acompanha, mede, sei lá, como é que você faz a avaliação clínica para saber para onde que vai, que tipo de tratamento osteopático, não sei se eu posso falar assim, essa criança precisa? Bom, chegou lá uma criança com uma assimetria. Já passei no doutor Alexandre, ele falou que não é nada, que não era nem pra eu estar aqui. Ele fala. E aí, tá tudo bem, segue vida normal, ótimo, maravilhoso. Pra mim, isso é o maior conforto que eu posso ter. Carta branca. Carta branca, tô na minha casa aqui. Então vamos lá, vamos aqui que é comigo a coisa. Primeira coisa, o que eu preciso fazer, assim, rapidamente, em uma avaliação a gente consegue medir, a gente consegue ter uma noção. Porque, tem uma assimetria. Não, realmente, a gente olhando aqui dá pra ver que tem uma assimetria, mas quanto de assimetria? Isso é pouco? Isso é médio? Isso é muito? Eu tenho que me preocupar? Certo. Qual que é a idade desse bebê? Então, assim, isso é o básico do básico. Eu preciso ter essa primeira noção de como a gente... Pra saber qual caminho que eu vou tomar, né? E aí, no consultório, hoje a gente usa uma régua muito simples, que é o craniômetro. A gente usa lá, faz algumas medidas, mede diagonal, joga numa fórmula. E aí a gente tem um índice de severidade que a gente segue, né? De uma forma geral, você mede as diagonais, né? Isso. As duas diagonal aqui e diagonal lá, que tem que ser... Pega também anteroposterior para ver se tem alguma braque. Para ver se tá simétrico, existe um intervalo normal, né? Para isso. O craniômetro, eu acho legal falar. Ele é um objeto validado, tem estudos, né? Ele é muito próximo, mas ele não é 100%. Eu vou pôr uma faixinha na cabeça de um bebê... Quem me garante que na próxima eu vou pôr no mesmo exato local? Mas o que eu falo para os pais? Isso aqui me dá um norte, isso aqui me guia. Porque por mais que tenha uma margem de erro, eu não vou estar tão longe. É assim. É um caminho. E assim, uma coisa bem legal que eu tenho alguns pacientes que já foram para fazer para escanear crânio, né? Para
para futuras possibilidades de órtese, a medida é muito compatível. Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de perguntar. Qual foi a medida que deu? Tal. Sempre dá muito próximo. Então, isso traz mais conforto ainda. Tudo que faz a escanometria hoje, daqui a 10, 15 dias já tá diferente. Não, tem que repetir. Mas sabe o que acontece? Daqui 10, 15 dias eu tenho isso anotado. Eu sei se isso melhorou, se isso piorou, se isso tá igual. Porque o crânio da criança, a gente sabe, até 6 meses tá 1000 ali. Crescendo, crescimento. Então, assim, quando uma família chega e a gente faz essa medida, eu sempre gosto de falar assim, se é uma questão postural, eu posso fazer a melhor sessão do mundo, eu posso deixar essa criança sair ali zerada. Se a família não abraçar a causa junto… sim. Porque tem que ter mudanças e dá trabalho, mudanças Alexandre. de hábito. Dá trabalho, eu entendo. Porque assim, tem criança… Às vezes, mas com um capacete não dorme. é mais fácil, né? Você põe o capacete, larga lá e beleza. Exatamente. Aí fica mais fácil. Então, esse é esse ponto que eu queria chegar. Hoje, a gente tem uma indústria, vamos falar assim, que força o uso de órtese craniana e de capacete. Eu vejo, sei lá, quantos casos por dia? 3, 4 casos por dia pra gente tentar… que as famílias vêm dizendo, será que precisa, será que não precisa? Sinceramente, eu indiquei até hoje 2. Você indicou? 2 casos. Um era uma criança que tinha síndrome de Down, bastante hipotonia, já tinha aí 6 meses, tinha uma plagiocefaleia severa e não estava indo bem na reabilitação. Um outro caso, uma criança tinha tido uma falta de oxigênio na hora que nasceu, uma hipóxia neonatal, um atraso grave do desenvolvimento neuropsicomotor. Criança também que não reabilita. Geralmente, sim, crianças não reabilitáveis acho que essa é uma ótima indicação. Crianças não reabilitáveis, que aquele crânio vai ficar muito deformado esteticamente. Acontece que é óbvio que existem os graus de severidade. Coloca na tela pra gente, João, por favor. Existem os graus de severidade, e talvez você pode falar melhor pra gente, mas aqui, grau 1, a apresentação clínica toda a simetria dentro dos limites normais. Lembrando que existem assimetrias, né? Existem. Então, às vezes aparece pra mim a simetria que é facial, né? Ou a simetria, se você olhar no meu crânio aqui, eu tenho uma órbita, um olho mais baixo que outro, né? E isso não é nada assimétrico, é só um charme mesmo. Comum, viu? Né? Então, e essas assimetrias podem ser absolutamente nada e essas assimetrias podem ir evoluindo, né? Então, pode subir, João. Pequenas assimetrias num quadrante, sem alterações secundárias, aí reposicionamento. Então, legal, tem as recomendações, né? Então, começa a entrar o remodelamento com órtese, e a partir do grau 3 aqui, né, baseado na história e na idade, sempre isso, né? Você vê aí um pouquinho mais alto, e aí depois o 4, 2 ou 3 quadrantes envolvidos com um severo aplanamento, né, de quadrante posterior, algum desvio de orelha, e ainda você vê em todos, né, você pode ver tratamento conservativo, né? Tratamento conservador, pode descer, João. Grau 4 tem tratamento conservador, grau 5 tem tratamento conservador. Então, isso vai depender muito de cada caso, Você vê que não existe indicação absoluta de uso de órtese craniana ou de capacete. Situações que vão dizer assim, se não usar, seu filho vai para uma cirurgia. Às vezes você fala, esse terrorismo que eu não aceito. Tá? Infelizmente, alguns colegas fisioterapeutas vão para esse caminho do terrorismo. Eu estou dizendo fisioterapeuta porque é o que mais tem, mas dentista indica isso aí também, sabe? Terapeuta ocupacional, qualquer um que está relacionado, às vezes, pediatra, muitas vezes, nem passa por nada de reabilitação, já indica. Então, eu vejo que a indicação de órtese, ela cresceu demais. Claro que é um mercado tecnológico, que é uma coisa, só que você tem que pensar que seu filho tem que usar 23 horas por dia de capacete, em média 6 meses, né? E tem que fazer adaptações ali. Não é uma coisa confortável, especialmente na nossa realidade brasileira, de calor, né? E os trabalhos que se tem hoje na literatura, trabalhos sérios, com
metodologia científica sem viés. É claro que você vai achar trabalho que fala que o capacete é indicadíssimo, senão vai dar sequelas neurológicas. Tem. Mas você tem que ver se não tem viés. Que grupo que fez aquilo, qual que é a base estatística do trabalho. Então, o que se tem hoje de grandes estudos comparativos, a gente mostra que as crianças que usaram capacete, em comparação às que não usaram, elas melhoraram pouco mais rápido, ficaram com a questão estética um pouco mais rápida do que aquele. Então, o que não usou também melhorou, só que quem usou capacete melhorou um pouco mais rápido. Em termos de rendimento escolar, alteração de mastigatória, mesma coisa, não mudou nada. Acompanhamento de 2, 3, 5, 10 anos. Tem um trabalho recente que eu estudei. Esse trabalho tinha uma base científica e estatística muito boa, sem viés. Nem para um lado, nem para o outro. Né? Não pode ter viés de indústria para indicar capacete, também não pode ter viés de quem é absolutamente conservador. Né? Então, assim, aquele terrorismo que é feito muitas vezes, se não fizer... não usar o capacete, a criança vai para cirurgia. Se não usar o capacete, a criança vai ter uma deformidade craniana absurda ou um comprometimento cerebral. Isso definitivamente não acontece. O que você tem a falar sobre isso aí? Esse trabalho dos 5 anos, eu já tive a oportunidade de acompanhar. Ele realmente ele dá melhoras, principalmente na braque, né? Que a natureza agindo ali a nosso favor. Nas plagiocefalias, as medidas elas ainda continuam com menos severidade, mas ainda tem. A plágio nem tanto. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito realmente, até a gente começou falando disso, é dar leveza. Não venha, isso vai ser gravíssimo, não. Então, eu acho assim, primeira coisa, eu não sou tão radical assim. Eu acho que em alguns casos, eu até acho que cabem uma órtese. Mas o que eu penso? Primeira coisa, precisa ter idade. A gente já teve um caso em comum de um bebê de 40 dias. Em que a mãe ficou chateadíssima. Que você foi contra e eu apoiei totalmente. Porque assim, uma criança de 40 dias que tem um mundo pela frente... A mãe tinha escolhido até a cor do capacete já? Você falou que não precisava? Poxa. Então assim, eu acho que existem casos e casos, né? A gente precisa olhar cada indivíduo... como individual, igual esse outro caso que a gente comentou agora. Um bebê que tem um pós-operatório de 5 meses de crânioestenose, tá com quase 1 ano, não tá engatinhando, não tá... O desenvolvimento super atrasado. Então, assim, essa criança precisa correr. Hoje, o meu foco nessa criança não é a assimetria, nem tem indicação. A hora que a gente foi lá medir, não tem indicação. Então, vamos correr nas urgências dessas crianças, né? A parte fisioterápica geral. Exato. Né? Então, assim, eu quero... Por isso que a avaliação é tão importante desde o começo. Exatamente. A avaliação, a família precisa participar, porque é isso que você falou. Esse bebê de 40 dias, eu tive a oportunidade de reavaliar em 20 dias e tinha piorado. Ou seja, não abraçou, não foi abraçada a causa, porque eu quero facilitar, entendeu? Então, esse aqui acho que o recado mais importante desse podcast de hoje é a gente dizer que quando você tem uma assimetria postural, é um grande desafio para a família. Exato. Então, você tem que ver muito bem o que é importante. Às vezes é mais fácil pôr um capacete, ok. Mas vai ter o custo, vai ter trabalho também. Porque vai ter que, não é só botar o capacete e largar lá. Vai ter que acompanhar, fazer o reshape dele, né? Ou as medidas conservadoras mais brandas, né? Fisioterapia, osteopatia, reposicionamento. Muitas vezes mudar no quarto, né? A dinâmica ali na hora de dormir, o posicionamento do berço, ou como a criança dorme, para que lado que ela fica. Na hora de mamar, às vezes, né? E evitar posturas viciosas. Então, assim, quando a gente precisa dessa reabilitação, o bebê não vai fazer isso sozinho. Ele precisa do pai, da mãe, da família, dos responsáveis que sejam. Exato. Né? Eu acho uma coisa importante de falar, eu tô dentro da osteopatia, desse mundo aí há muitos anos, né? Vou fazer 20 anos de formado, eu já me formei dentro de clínica com osteopata, então... e atendi adultos por muitos anos, Alexandre. As crianças foi uma coisa que veio mais recente, aí de uns 8, 9 anos.
muitos adultos crônicos, eu lembro perfeitamente de atender e falar assim, nossa, eu queria ter te atendido quando você nasceu. Porque assim, sim. Porque assim, então assim, eu acho que é um recado importante. Gravíssimo, blá, blá, blá. Não. Mas assim, a gente tem que pensar que uma assimetria de crânio vai trazer adaptações. Mas esse tratamento a gente vai fazer uma prevenção. De quanto? Eu não sei te dizer. Pode ser que você seja um crânio assimétrico bem adaptado, que não te traz nada de ruim. A um déficit postural, pode levar a uma escoliose. Se você for pensar numa base de occipital ali, com uma escama diferente, como é que essa primeira vértebra já vai bater ali, né? Síndromes miofaciais, aquelas que não resolvem, então, enxaqueca, assim, cefaleia, né? É um tratamento tensional. preventivo. Igual eu tenho casos de bebês lá com 8 meses, que chegou com uma assimetria muito severa. E foi uma opção da família. Não, Renata, existe essa opção? Eu quero. Foram 4 meses de capacete, assim, foi para um CVAI lá quase normal. Estava entre normal e moderado. Então, assim, não é uma garantia. Pode ser que esse bebê do muito severo, ele ia se adaptar bem. A gente não consegue garantir. Mas, assim, se a gente pode evitar tantas adaptações… Eu não sou contra. Eu sou contra quando a coisa não tem indicação, quando a coisa ela é sem grandes pesos, geralmente né? quando nesses casos que a gente chega, porque é sempre controverso, né? Sempre, esse assunto é polêmico. É um assunto polêmico, isso não tem consenso na literatura. Depende do grupo que está tratando, uns são mais favoráveis, outros são menos, então depende do que a família quer também, né? Mas uma coisa que não pode existir, que eu acho que esse podcast tem que ajudar, é esse terrorismo com a deformidade craniana. Seja uma deformidade tipo braquicefalia posterior, seja uma deformidade lateral, né, postural, posicional, tipo plagicefalia, isso não vai causar sequela craniana, motora, neurológica, etc. Mesmo os casos mais avançados, que a gente sempre consegue melhorar um pouco, né? Com fisioterapia, com osteopatia, às vezes vai ficar uma diferencinha. Exato. O cabelo vai cobrir aquilo, sabe? Eu tô cansado de ver tomografia de adulto que você vê lá uma deformidadezinha. Esse cara aqui teve uma plagicefalia postural, né? Mas o cabelo vai tampar aquilo lá e isso é estético. Não vai ter… É óbvio, como a gente está dizendo, se você melhora aquilo, você pode ter… se você não melhora aquilo, você pode ter uma pessoa que vai ter uma dor mais daquele lado, uma tendência a ter enxaqueca, uma cefaleia tensional. Mas dizer que isso são coisas gravíssimas, que vão causar sequelas graves, que vão deformar a base do crânio e alterar a mandíbula, a mordida, o maxilar, a coisa não é exatamente assim. Sabe? Então tem que ter muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Eu já ouvi, né? Poxa vida, mas eu vou lá no Alexandre e ele fala que não é nada. Eu falo, gente… Até colegas meus falam, gente… Olha o tipo de tratamento, olha as coisas que o Alexandre trata. Quando a gente chega com uma plagiocefalia posicional, primeira coisa, um paciente quando chega em você, o que a gente mais quer é descartar o grave. Coisa grave, Descartando o grave, eu acho que você está mais do que certo em dar leveza a isso, sim. 90% das vezes a gente consegue fazer isso clinicamente, só pelos sinais que eu já falei. Obviamente, em alguns casos, às vezes dá um pouco mais de dúvida. Né? Que se a orelha está um pouquinho mais desviada para baixo, você pode ter um começo de fechamento de sutura. E lembrando que uma deformidade postural não causa fechamento de sutura. Se a sutura fechou, está fechando, porque ela já ia fechar. Né? E aí o desenrolar é todo outro. A gente tem que acompanhar, tem que ver. Eu já fiz cirurgia de fechamento de lambdoide. É raríssimo. É a cranioestenose mais rara que tem. Mas como a gente vê muito, a gente acaba operando bastante. Eu acho que a gente cobriu a maior parte das coisas que a gente se propôs a falar. Agradeço aí a tua disponibilidade. E assim terminamos o nosso 3º episódio da minha série de podcasts. Agradeço a todos, indiquem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. E vamos seguindo aí com os próximos. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, muito obrigada.